RIC Mais Notícias. Vamos abrir o RIC Mais Notícias, repassando os números da pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta terça-feira, em que Jair Bolsonaro, do PSL, aparece em primeiro lugar e ele ampliou a vantagem sobre Fernando Haddad, do PT. Vamos aos números, Marco. Em comparação com os números da última pesquisa, divulgada na sexta-feira, Bolsonaro, do PSL, subiu de 28% para 32%, enquanto o petista Fernando Haddad caiu de 22% para 21%. Ciro Gomes, do PDT, se manteve com 11%, Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 9% das intenções de voto e Marina Silva, da Rede, 4%. Na sequência, aparecem João Amoedo, do Novo, com 3%, Henrique Meirelles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos e Cabo Daciolo, do Patriota, tem 2%. Brancos e nulos somam 8%, não sabem ou não responderam 5%. Bom, é o seguinte, né, pessoal? Você vê que os números do Bolsonaro, tanto no Ibope quanto no Datafolha, demonstram que o presidenciável já rompeu a casa dos 30 pontos. Esses são os eleitores que se declaram abertamente Jair Bolsonaro. Tem um universo de gente que tem vergonha de dizer que vai votar no Bolsonaro, mas lá no conforto e no silêncio da urna dirão que são Bolsonaro. A linha do Bolsonaro é de alta e a linha do petista Fernando Haddad é de estagnação. Cresceu muito a rejeição de Fernando Haddad. Então nós temos uma costura que demonstra, primeiro, que se houver segundo turno, de fato será entre Bolsonaro e Haddad. E segundo, de que a linha de crescimento do Bolsonaro foi 4 pontos em 4 dias, para ver como que isso vai se desenhar do crescimento do Bolsonaro. Na sexta, no sábado, nós teremos um cheiro, se é possível ou não, que a eleição seja definida em primeiro turno. Fosse hoje, segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, do PT. Observe que os candidatos, digamos assim, de um segundo nível na disputa presidencial, não de qualidades pessoais, mas de corrida mesmo, de apoio do eleitor, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, o João Amoedo, Ciro Gomes, todos eles não têm mais condições de conquistar um lugar no segundo turno, porque a distância deles para o Fernando Haddad é muito grande em tão pouco tempo. O Ciro Gomes, por exemplo, que é o terceiro colocado, tem 11% estacionado. Não sobe nem desce. Está estacionado em 11%. A distância dele para o Haddad é de 10 pontos. A eleição é domingo, hoje é quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias, teria que crescer 2,5 pontos por dia. Ciro Gomes está fora. A Marina Silva, coitadinha. A Marina Silva vai terminar com -1, se deixar. Desintegrou, né? Desintegrou. O João Amoedo é o grande fenômeno da eleição, porque não tem tempo, não tem nada, e ainda assim alcança 3% das intenções de voto. Ontem uma hashtag bombou no Twitter. Não sei se você viu, Mark. Desculpa Amoedo. Tem o eleitor do Amoedo que já está migrando para a candidatura de Jair Bolsonaro para tentar evitar o segundo turno com o risco de vitória do PT. Então o João Amoedo acho que cumpriu um papel bacana. Só passaram pela eleição, né? Contribuíram muito pouco a um debate mais rico. São 2 ótimos candidatos, o Meirelles e o Álvaro Dias, mas não adianta, nenhum dos dois caiu nas graças do eleitor. O Cabo Daciolo, por exemplo, tem o mesmo percentual do Álvaro. Glória! Glória a Deus! E o Cabo Daciolo é um folclórico. Essa hashtag do Amoedo aí, ela continua, porque tem, né, o que o pessoal tava postando era desculpa Amoedo, mas primeiro ordem, depois progresso. Pois é. Temos simulação de segundo turno, né, Mark? Temos sim, Denian, no segundo turno, segundo Datafolha, o líder das pesquisas, Bolsonaro, vence apenas em um eventual segundo turno contra Haddad, candidato do PSL, tem 44%, e o petista 42%. No segundo turno, segundo a pesquisa, Bolsonaro é derrotado por Ciro e Alckmin.
Na simulação do segundo turno, Ciro Gomes vence Alckmin por 42% a 37%. Ele também vence Bolsonaro por 46% a 42%. E Haddad por 46% a 32%. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos, para mais ou para menos. O número de ouvidos é 3.240 eleitores em 255 municípios brasileiros, e a pesquisa foi todinha realizada na terça-feira, tudo no mesmo dia. E quem contratou foi a Folha de São Paulo, que na verdade é a dona do Datafolha. Então a gente tem aí uma pesquisa com 3.240 pessoas, uma pesquisa com um índice maiorzinho, né? Porque teve pesquisa presidencial com 1.000 e poucas. Essa é com 3.200. Os institutos, conforme vai se aproximando a eleição, eles vão tendo um cuidado maior, porque a chance de erro, de tombo, é gigantesca. Porque, repito, tem um eleitor do Bolsonaro que tá quietinho no canto dele e que na hora do vamos ver, se o Bolsonaro aparece com 32, tem muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Faça uma consulta no seu grupo pessoal. Veja quantos ali dizem que vão votar em um e na hora do vamos ver, vai de Bolsonaro já no primeiro turno. Vamos ver o que nos reserva aí esta semana final. O fato é que a pesquisa do Datafolha combina muito, parece uma reprodução, tá dentro da margem de erro com aquilo que diz o Ibope. De fato, Mark, a eleição ou polariza entre Bolsonaro e Haddad, ou o Bolsonaro leva no primeiro turno. É isso aí. Dene, é importante lembrar ao ouvinte que 30% é da margem total analisada. Quando isso vira voto válido, a margem do Bolsonaro vai para 38%. Então, ele chega quase nos 40% no voto válido. Então, a chance de primeiro turno não está descartada. Claro que não. É porque o eleitor do Alckmin, o eleitor do Amoedo, o eleitor do Álvaro, o eleitor do Meirelles pode praticar nesta reta final o chamado voto útil e descer todo mundo no Jair Bolsonaro. Então, tem muito ainda o que ocorrer na disputa presidencial. 7h38. Em compensação, aqui no Paraná, a eleição se encaminha para uma decisão em primeiro turno, porque não ocorre fato novo, né? Ontem, a RPC, que é a afiliada da TV Globo aqui no Paraná, realizou um debate entre os candidatos ao governo do Paraná. Quem sobreviveu ao sono, que é o meu caso e o caso do Mark Souza, viu um debate muito ruim, né, Mark? Muito amarrado, a regra é ruim, né? Regra ruim. Quem ganhou o debate foi o Sandro Dalpículo. Um abraço ao Sandro, aos colegas da RPC. O Sandro foi o melhor do debate, longe do segundo lugar. Foi tipo aquele debate da Band que quem ganhou foi o Boechat. O Douglas Santucci ganhou aqui e o Sandro Dalpículo ganhou da RPC. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Ruim. O candidato João Arruda, que poderia fazer a diferença no debate, amarelou. Nas oportunidades que teve de perguntar diretamente e confrontar com o Ratinho Júnior, por exemplo, não foi pro pau. Escolheu outro confrontante. O nome disso é amarelo. Amarelou o João Arruda. A estratégia do debate, no meu sentir, no meu ver, é uma estratégia que é equivocada. O João Arruda é terceiro lugar nas pesquisas. Se quisesse subir mais, tinha que ir pro confronto. O Ratinho Júnior, de longe, foi o melhor candidato no debate de ontem da RPC. Não houve um fato capaz de alterar o rumo da prosa. Vamos ver se a campanha agora, nesta semana derradeira, até sábado, trará algum fato novo que pode fazer com que a candidata Cida Borghetti, o João Arruda, o Ogier, tenham algum gás para levar a eleição ao segundo turno. Caso contrário, penso que aqui no Paraná, e as pesquisas mostram isso, a eleição já se define no domingo. Daniel, o que me chamou a atenção é que, geralmente nessa reta final de campanha, o tom sobe, né? Começam as acusações, as denúncias de forma mais pesada, ainda mais nesse último programa eleitoral. O governo do estado foi hoje, amanhã o do presidente acabou o jogo. Só que eles diminuíram o tom. Então a estratégia é meio incompreensível.
parecia um debate com padres ali, cada um falando das suas propostas e tal. O momento de maior tensão foi quando a Cida perguntou pro Ratinho quais secretarias ele ia cortar. Ele retrucou dizendo, as que você criou para atender aliados. E também não disse qual secretaria ia cortar, ou seja, ficou aquele debate com padres. Não, e eu considero que a pergunta da candidata Cida Borghetti foi uma pergunta errada. Porque ela já havia feito essa pergunta no debate da RIC, aqui da RIC e da Jovem Pan. Daí ela repetiu a pergunta ao candidato Ratinho Júnior, o candidato Ratinho Júnior já estava preparado para a resposta. Foi bem ruim o debate da RPC. Não houve um fato novo. Penso que a coisa vai se encaminhando de acordo com aquilo que as pesquisas eleitorais mostram. Há um outro ponto sobre o debate que eu quero sublinhar. É uma pena, e eu acho lamentável mesmo, o papel que desempenhou o professor Piva. O professor Piva já havia feito esse papel aqui no Grupo RIC, repetiu na RPC. Que coisa feia você se prestar seu folclórico, de não falar sério, de levar tudo na galhofa. O eleitor não aguenta mais. O eleitor quer que minimamente se trate o país e o estado do Paraná de uma forma um pouco mais correta. Então, poxa, fica aquele folclore. E aí é uma espécie de... É o cabo Daciolo aqui do nosso meio, né? Fazendo piadinha. Pô, Olha, foi muito ruim. Eu achei que o Piva foi mal. Entendo que o candidato João Arruda foi mal, porque teve oportunidade. Falou bem, né? Assim, ele tem boa imposição, tudo, mas não mostrou diferenças com o seu principal adversário. A candidata Cida Borghetti repetiu o script que já havia trazido no debate da RIC. O candidato Ratinho Júnior fez aquele salamaleque que nós conhecemos do Ratinho. Ele tem intimidade aí com a câmera, conseguiu de certa maneira se desincumbir bem, até porque ele é líder, né? Se ele sai com um pouco arranhão, ele tem tudo para seguir adiante na sua disputa eleitoral. O fato novo foi a entrada do Ogier Buch no debate. Ele não participou aqui do debate da RIC TV, participou ontem na RPC. O candidato Ogier usou do seu tempo para demonstrar que ele é do partido do Bolsonaro, tentando buscar votos que são do bolsonarismo no Ogier. Pode crescer, até a tendência é de que haja um crescimento nesse sentido. Fora isso, o debate foi lamentável. Como debate, aliás, nem debate teve. Foi conversa de comadres, como bem sublinhou o Mark Souza aqui. 7h44 e os ouvintes dizem o quê, Mark? Denil, o pessoal concordando com a análise do debate, dizendo que foi sonolento e ruim, que não repassou não adiantou para ninguém mudar o voto. Também tem muita gente participando aqui, Denil, perguntando a sua opinião, a sua análise sobre o desempenho de Álvaro Dias, que deve empatar, segundo a última pesquisa da Datafolha, com Cabo Daciolo. Pois é, o Álvaro, que é um grande nome da política brasileira. O Álvaro é o único senador que nós temos, né? Que trabalha pelo interesse do Paraná. O Álvaro é um grande sujeito, é um político do primeiro nível, do primeiro time. Mas ele saiu muito pequeno da campanha. Álvaro Dias saiu um fiapinho. Entrou médio e saiu pequeno. A campanha foi desastrosa para o paranaense Álvaro Dias. E repito, ele é muito bom. Mas numa disputa presidencial, ele saiu minúsculo. Se ele perder pro Daciolo, então... E é possível que o eleitor do Álvaro migre do Álvaro para o Bolsonaro na reta final. A campanha foi muito negativa ao Álvaro Dias. E não esqueçamos que em determinado momento da campanha ele resolveu falar mal do Bolsonaro. Atrapalhou mais ainda. Atrapalhou ainda mais. Denê, muita gente perguntando também qual é o percentual de votos que o Bolsonaro tem que ter no primeiro turno para ganhar no primeiro turno. A Aline de Moraes é uma delas. 50%. Tem que fazer metade dos votos. Se um candidato faz metade dos votos, ganha no primeiro turno. Hoje, nos votos válidos, o Bolsonaro tem 38%. Então tá longe, né? São 12 pontos a se conquistar de agora, quarta-feira, até domingo. Então, a tendência é de segundo turno. Mas, como há um eleitor silencioso do Bolsonaro, que nós não sabemos o tamanho desse eleitorado,
eu não descarto a possibilidade de vitória do Bolsonaro já no primeiro turno, por conta do eleitor silencioso. É importante lembrar, e vou sublinhar isso mais uma vez, voto branco nulo não tem... votou no branco, vai pro primeiro colocado, anular, isso tudo é fake news. Votos brancos e nulos são descartados da contagem da Justiça Eleitoral, são votos inválidos, e o que vai para a tela do TRE, na tela que vai pontuar aí a totalização dos votos, votos brancos e nulos são descartados, não tem importância nenhuma. Sobre fake news, o Carlos pergunta de novo, é um assunto que nós já falamos ontem no jornal, mas ele não estava escutando, muita gente chegou hoje. Tem uma corrente no WhatsApp correndo que se você votar em branco ou anular os outros votos, anula também o voto de presidente, ou vice-versa. Se você anular algum voto, o voto é parcial e não valeria. Sabe quem que inventou essa fake news? São os candidatos a deputado e a senador, né? Exato. Porque eles querem ser votados, então eles inventam fake news. Gente, isso é uma fake news com F maiúsculo e piscando em dourado com uma luz cor-de-rosa passando, assim. É tudo mentira. É mentira. Os votos são independentes um do outro. Você vota de acordo com a sua consciência. Se você votar branco ou anular o seu voto, digitar um número errado e confirmar, esse voto é inválido, ele não entra na totalização. Os demais são considerados votos válidos que entram na totalização. Tudo mais é fake news. Fake news grande. O que mais, Marcos? O pessoal também falando aqui sobre a urna eletrônica, se é confiável ou não. Um debate que está esquentando aqui. Não, é assim, pessoal. A gente pode até discutir urna eletrônica depois. Porque agora adianta o quê? A votação é onde? Na urna eletrônica, que é auditada num sistema de votação preliminar pela Justiça Eleitoral. Eu já disse e repito, a urna eletrônica ela é menos violável do que o voto de papel. Nós tínhamos mais fraude no voto de papel do que na urna eletrônica. Mas a culpa de toda essa discussão é da própria Justiça. Porque a Justiça resiste em fazer o voto impresso. Você vota no eletrônico e sai um papelzinho, que é o chamado voto impresso. Quando a Justiça parar de teimosia e implementar o voto impresso, a gente vai acabar definitivamente com a suspeita sobre a urna eletrônica. Então é assim, a pressão tem que ser sobre a Justiça Eleitoral, sobre o judiciário brasileiro, de que se implante o voto impresso no Brasil para acabar com a suspeita sobre a urna eletrônica. O que mais, Mark? Daniel, o pessoal perguntando aqui sobre essas declarações do candidato a vice do Bolsonaro, que vai acabar com o 13º, se você acha que isso é possível. Pois é, essa é outra, né? O general Mourão, candidato a vice do Bolsonaro, ele trouxe uma discussão à tona, é uma retórica sobre a questão do empresariado brasileiro, mas não existe essa proposta de acabar com o 13º, até porque isso é impossível do ponto de vista jurídico. O 13º salário, as férias, a licença maternidade, a licença paternidade, os direitos do trabalhador que estão escritos na Constituição são cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É algo que não pode ser mudado nem por emenda constitucional. É um núcleo duro do texto da Constituição que você não altera nem com uma proposta de emenda constitucional. Então isso não tem como acabar. Não há hipótese de acabar com o 13º. Isso é direito fundamental do trabalhador. Está escrito na Constituição, é um direito social, um proteção. Ainda que houve por violar cláusula pétrea. Então vamos pontuar novamente. Isso é um debate retórico que o general Mourão fez, não foi uma proposta do general Mourão. O general Mourão falava sobre a situação difícil do empresário na relação trabalhista que tem, de que é preciso fazer uma reforma trabalhista, mas a reforma trabalhista evidentemente não envolve o fim do 13º, porque o 13º não pode acabar por se tratar de cláusula pétrea. Como os opositores ao Bolsonaro estão no jogo político, pega uma fala dessa, você tira do contexto e tenta vender ao cidadão que o general Mourão quer acabar com o 13º, como se possível fosse acabar com o 13º. Não vamos cair nesse tipo de balela que o PT tenta fazer vender no país. Se o Bolsonaro ganhar, vai acabar com o 13º.
Não vai. Mesmo que queira acabar, que quisesse acabar, não é possível porque estamos diante de um direito fundamental e direito fundamental é protegido pela própria Constituição. O mais é fake news. Danilo, o pessoal comentando também sobre a eleição a Senado no Paraná. A situação que nós temos agora é o Requião isolado na primeira colocação. E daí, o segundo voto tá tudo embolado, para você explicar isso às pessoas. Bom, se as pesquisas estiverem corretas, o Requião está eleito e a segunda vaga é de matar jacaré abotinada. Ninguém sabe. Tanto pode levar o Oriovisto, quanto o Flávio Arnes, quanto o Alex Canziani, quanto o Beto Richa. Os 4 são possíveis de conquista. Eu entendo que um deles tem maior potencial de crescimento nesta reta final, que é o professor Oriovisto Guimarães. Por 2 motivos. Primeiro, vinculação com o candidato líder nas pesquisas ao governo do Paraná, que é o Ratinho Júnior. E segundo, a linha de subida do Oriovisto, ela é mais íngreme do que a linha de subida dos demais candidatos. Na linha, o Oriovisto pode levar. Ele é o nome menos conhecido, o que aparece em segundo lugar nas pesquisas, dependendo da pesquisa, ou é Beto Richa, ou é o candidato Flávio Arnes, que já foi senador, foi vice-governador. Então, como é um nome mais conhecido, tem maior chance de ganhar. Quem vai chegar na segunda vaga? Não sei. O que eu faço é a análise da linha. E a linha do Oriovisto é uma linha que aponta para cima. Mas é uma eleição lamentável a do Senado. Eu não vou dizer para mim, tá? O eleitor deniano, não um jornalista, é a eleição mais difícil de escolher candidato. Meu pai do céu. Pessoal perguntando sobre Gleisi Hoffmann, se você acha que ela vai se eleger. Primeiro lugar ou segundo, como deputada federal mais votada, ou a primeira colocada ou a segunda colocada. Será a Gleisi. Pro ouvinte ter uma ideia, eu acabei de receber um tracking, não pode falar os dados porque não pode divulgar, mas ele estimula 180 mil votos para Gleisi Hoffmann. Ou seja, vai ser uma das mais votadas do estado. É, a candidata Gleisi Hoffmann está eleita, né? O voto do petista. Se o PT filiar o Terribas está eleito. É o voto do Haddad, né? É o voto do Andrade. É o voto do Lula. Dá tempo ainda? O voto do Andrade, o candidato do PT. Viu, tem uma pergunta que é muito recorrente, que é o seguinte. Quais candidatos vão migrar o voto pro Bolsonaro no segundo turno e quais vão ficar com o Haddad? Com o Haddad fica o Ciro e a Marina. O resto é todo mundo Bolsonaro. O eleitor, né? Não o candidato. Porque, por exemplo, o Geraldo Alckmin, o Henrique Meirelles, o Álvaro Dias não vão pro palanque do Bolsonaro. Mas o eleitor vai. Aliás, o eleitor tá cada vez menos preocupado com essa coisa de pra onde eu vou, como se o meu presidenciável tivesse alguma importância. O eleitor, com o protagonismo das redes sociais, se acha dono do voto e assim mesmo que tem que ser. Essa coisa de você ir atrás do que o homem da batuta diz é coisa de cegueira ideológica, que é mais ou menos o que acontece com aquilo que o PT faz. O Lula manda e a turma obedece. 7h54, vamos para o intervalo. Antes é o seguinte, aproveita o teu intervalo aí para nos seguir no Instagram. O meu Instagram é DenianCC. Denian, tudo N de navio. DenianCC. Pega o teu celular e segue a gente no Instagram. Fala o teu aí, Mark. É Mark com C no final e Souza com S no começo e também no final. Mark Souza, tudo junto. Terribas. O meu é O Terribas. O Terribas é TERRIBAS. T de tatu. Legal, sabe que deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, antes do intervalo. Eu já é quarta. Sim. Eu já tô na capa da gaita. De canseira com o negócio da cobertura eleitoral, o cansaço... Sim. O cansaço mental... Porque muito... a pessoa pensa assim, né, barbada, senta lá e fala no microfone. E fica falando, beleza, tranquilo. Gente, eu tô exausto já comecei a chegar àquela parte que tá só o pó da gaita. Tá cansadão também, Mark? Tô. Da... E a semana tá só na metade, ela vai longe, vai até tá domingo. Dando aquela morrida, porque domingo lembrando a gente vai ouvinte, fazer a transmissão.
a cobertura. A gente vai fazer domingo. Domingo estaremos aqui ao vivo. Olha só, a partir das domingo, 2h30 da tarde. Deixa eu fazer uma sugestão ao nosso ouvinte. Você que é fiel aqui ao Rick Mais Notícias. Esquece cobertura de televisão no domingo. Não, faz assim, ó, liga o rádio. Liga na Jovem Pan ou entra no nosso portal na internet. Você vai estar com a internet aberta. E assista a gente aqui no domingo a partir das 5 da tarde. A gente vai te dar toda a leitura de como se dará a eleição, quem são os eleitos para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa, para o Senado, se haverá ou não segundo turno no Paraná, ou se a eleição vai ser decidida aqui ao governo, a questão presidencial, com muita opinião. Escolha a gente aí que o programa vai ser bem bacana mesmo. Intervalo, Terribas, já voltamos. Voltamos daqui a pouco. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Que história é essa do WhatsApp da Dilma Rousseff, Marcos Souza? Muitos ouvintes aqui participando e mandando. Você viu o vídeo, Daniel? Eu não vi. Explica você. Ela fez o Dilma Whats. Mas é verdade, É ou verdade. Sim, é verdade, Não, é ela verdade. gravou. É verdade, ela fez o Dilma Whats. Aí você manda mensagem pra Dilma, né? Você manda lá um oi. Aí você tem que mandar o seu nome e a cidade, né? Que você fala. Aí ela manda mensagem de áudio de bom dia pra você. Manda o nosso bom dia. Nossa, é melhor. Nós nem precisamos disso. Solta Nem o nosso precisamos, aí. estamos aqui, ó. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Como é que é? Tem que Maravilhoso. mandar um WhatsApp pra Dilma? Eu vou é isso? mandar agora, meu. Tem um telefone lá que ela fala aqui. Aí você manda o WhatsApp, aí você tem que salvar o número dela na sua agenda. Ela fala, salve meu número na sua agenda. Você quer o número, E aí eu Daniel? te dou... Pera aí, eu vou pegar aqui. Eu tenho aqui, o 31, código de BH, 99504-0133. Você mandar um WhatsApp pra esse número, vão cadastrar e ela vai te mandar bom dia todos os dias. Maravilhoso, cara. Ai, meu... É o Dilma Zap. Tá escrito Dilma assim. Zap. Sensacional, cara. Isso é incrível. E aí, assim, eu tenho que achar isso legal ou não? Não, só pra eu saber, assim, tá na Eu vou moda colocar- na internet. Vou colocar ela no grupo do Tá na moda. do Tá na jornal. moda, eu tenho que achar Viralizou. legal. Então, eu vou colocar ela no grupo do jornal. Traz o papel! Como é? Põe o do papel aí, Ah, Pedro. eu O tenho que melhor é achar. o do Pera aí, eu tenho que papel. achar aqui o do O papel. melhor é a do papel. Gente, a senadora Dilma Rousseff vai nos dar aquele humor que nós precisamos para tocar a vida adiante, porque o país é muito difícil. A gente vai dever à senadora Dilma Rousseff, porque a senadora Dilma está eleita pelo estado de Minas Gerais, de acordo com todas as pesquisas. Obrigado, Minas. Então, Minas nos legará Dilma Rousseff por longos 8 anos. Os ouvintes estão pedindo pra repetir que eles querem receber o bom dia. Pera aí. 31 99504 0133. 31 99504 0133 Deixa é eu- o WhatsApp da Dilma Rousseff. Deixa eu ver se sai aqui, ó. Oi, pessoal. Agora vocês também podem me acompanhar pelo WhatsApp. É o Dilma Zap. É muito fácil. Basta mandar um oi, com seu nome e a cidade onde você mora e salvar meu número na agenda. O número é 3199-5040. 133. Vamos conversar no Dilma Zap sobre como derrotar o golpe, como desenvolver todo o potencial de Minas Gerais, como devolver o Brasil para os brasileiros e as brasileiras. Ah, vai ter também áudio de bom dia, claro. Viu? Maravilhoso. A gente não precisa, nós temos o nosso. Solta aí, Derribos, o genial áudio do bom aqui. dia. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Então, a presidente Dilma Rousseff tem o seu zap. Gente, eu engasguei comigo mesma. Dilma Rousseff. Melhor Genial. é, vamos discutir como combater o golpe. Qual é a proposta da senhora? A educação, combater o golpe. A saúde, combater o golpe. É só isso que ela fala. Então, Eu queria ela vamos falando pra aliviar a situação com a Dilma Rousseff. Quem esteve ontem fazendo campanha presidencial no Paraná foi o candidato João Amoedo, do Partido Novo. O João Amoedo, eu já falei aqui, ele é um ótimo candidato, ele tem ideias bacanas, é um liberal, alguém que enxerga o Brasil de uma maneira diferente, mas ao mesmo tempo é o candidato da turma do espumante na beira da piscina, né? Tomando um sol.
discutindo... Da High Society. Da High Society. Então não alcança o coração do eleitor mesmo. Então o João Amoedo vai ficar para a próxima, mas o nome do João Amoedo tá posto aí no debate político. O João Amoedo veio a Curitiba e ele falou, tem um áudio do João Amoedo aí, vamos ver o que o Amoedo falou ontem. Muitos de vocês já devem ter ouvido de algum amigo, algum conhecido. Não, o João é melhor, mas veja bem, ele é para 2022, agora eu não vou votar, eu tenho que fazer voto útil. Vamos pensar junto, isso é importante. Como é que o PT cresceu, que é um partido que a gente não quer mais de jeito nenhum no poder, por tudo que ele fez, separando a sociedade, polarizando, dividindo, fazendo nós contra eles. Aí, não entendi a fala do Amoedo. Tá todo mundo elogiando o Amoedo, você é bom, mas não agora. Não, já dividimos o país. Qual a conexão de um assunto com o outro? Você entendeu, Mark? Não. Não entendi. Ele tomou de um mês, um remedinho antes e falou, não entendi onde quis chegar o candidato João Amoedo com a sua explicação. Como é o nome do remédio? Dilmes. Dilmeprazol. Dilmeprazol, essas coisas assim. Que toma lá e aí dá uma confundida. Mas é o que tem. No quesito polícia, que envolve a política brasileira, o Antônio Palocci começou a abrir a caixa de ferramentas e tirar as provas para referendar tudo aquilo que ele disse na colaboração premiada, né, Marco? Denis, são extratos bancários, agendas e indicações de testemunhas que podem comprovar o que o petista diz. Faz parte do acordo dele. Tudo que Palocci disse tem que ser comprovado. No contrato de colaboração, existe uma cláusula que o obriga a entregar documentos, papéis, fotografias, bancos de dados e arquivos eletrônicos ou qualquer meio de prova que ele possua. O acordo diz ainda que se ele prestar informações falsas, tudo será cancelado. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff disse que houve desonestidade em toda a estrutura do PT, entre todas as suas lideranças. Palocci, Denis, contou que havia uma divisão entre dois grupos internos do PT que propunham diferentes linhas a ser seguidas. Um formado entre ele e o ex-deputado José Genuíno, que pretendia seguir um caminho mais programático. O que é isso? Queria aprovar reformas estruturais do Brasil. Já tinha um outro grupo formado por Zé Dirceu e Dilma Rousseff, que pretendia seguir com um caminho mais pragmático, ou seja, visava basicamente aliança com pequenos partidos. E aí, segundo Palocci, o que ele contou aos delegados da PF foi que foi a derrocada do PT para atrair os pequenos partidos, tinha que gerar dinheiro e aí eles recorreram para propina. E o mais interessante dessa delação, Denis, é que todo mundo sabe e fala dos desvios na Petrobras. Só que, segundo Palocci, além da Petrobras, o PT usou outras 7 maneiras de desviar dinheiro público. Entre as formas estão o uso de autoridades públicas para pedir dinheiro aos partidos, a venda dos chamados ato de ofício. Ato de ofício é quando uma autoridade dá uma ordem para fazer alguma coisa. Então os caras vendiam essa ordem em troco de propina. A venda também de emendas legislativas e o desvio simples de dinheiro público através de destinação de recursos para entidades fantasmas e lobbies específicos em vários setores, principalmente nas agências reguladoras. Lembrando, Denis, que o Palocci falou que o PT gastou 1 bilhão e 400 milhões de reais nas campanhas de Dilma Rousseff de 2010 e 2014 e grande parte desse dinheiro seria propina via Caixa 2. Então, o que o Antônio Palocci faz nesse momento é prestar um serviço importante ao país. Antônio Palocci não é ídolo de nada. Antônio Palocci é um criminoso. Antônio Palocci é um criminoso que, para ter benefícios na pena, resolveu entregar o que sabe, mas não faz de Palocci o herói da matinê. Palocci é um criminoso, como o Lula é. São criminosos iguais. A diferença do crime do Palocci para o crime do Lula não é o ilícito em si, o crime é o mesmo. Ele é corrupto e lavador de dinheiro, como o Lula é corrupto e lavador de dinheiro. O crime é o mesmo. A diferença é a hierarquia. O chefe da corrupção, o generalato da corrupção é montado a partir de Lula. Lula é o criminoso número 1 da corrupção na Petrobras e em outros 7 órgãos da administração federal. Lula é um cancro. O que a gente faz com o câncer quando ele é descoberto? A gente extrai o câncer, tira o câncer e joga fora. E depois trata
com quimioterapia, com outros remédios, com radioterapia, com tudo para que o câncer não volte. Esse é um momento em que nós precisamos pensar exatamente assim. O Lula já foi extraído da política com a lei da ficha limpa. A extração do cancro foi feita pela lei da ficha limpa. A condenação criminal em 2 instâncias retirou Lula do jogo político. Agora nós temos que meter quimioterapia para não deixar voltar. Porque se você não tratar, o câncer volta, ele cresce todo de novo. O que o Palocci fez foi demonstrar, e agora tá juntando extrato bancário, e contato, e ligação telefônica, e vídeo, e áudio, o que tiver, para mostrar que o esquema criminoso montado no país pelo PT, a corrupção não foi inventada pelo PT, os demais partidos são tão corruptos quanto o PT, a diferença está no discurso. O PT alega que é vítima de um golpe, que nada disso aconteceu e que o Lula é a alma mais honesta do país. Só sendo muito cego para não enxergar o que essa gente fez no poder. Felizmente, a lei da ficha limpa extraiu o cancro. E ponto. Tem um intervalo agora e nós voltaremos na sequência com mais jornalismo, mais opinião e mais participação. Tem entrevista bacana aqui também, a gente vai falar sobre um prêmio muito legal. Diga lá, Mark. Só para aviso de utilidade pública aos ouvintes, a Silvana Barbosa e o Pedro, também nossos ouvintes, informam que na região da na região da Petrobras, ali em Araucária, a CUT faz nesse momento uma manifestação. Então quem passa ali pela rodovia que liga Araucária a Curitiba enfrenta muito trânsito e lentidão. Bacana, fez no horário tranquilo. Um horário que o pessoal nem tá indo trabalhar. Manifestação da CUT. Ninguém entra e ninguém sai da Petrobras da Repar em Araucária por causa dessa manifestação. Eu nunca vi nenhuma manifestação da CUT contra as pessoas que meteram a mão no dinheiro e roubaram a Petrobras. O que eu vi até hoje foi a CUT bater palmas aos corruptos da Petrobras. O que a CUT fez até hoje foi, bater palminha pra corrupto. Pra atrapalhar a nossa vida, pra atrapalhar a vida do trabalhador, que tá agora preso em congestionamento, a CUT é boa. Pra combater ladrão de dinheiro público dentro da Petrobras, a CUT passa pano. Justamente ontem... A CUT que vai se catar, Ribas. Justamente ontem que a Petrobras foi a empresa mais valiosa do Brasil, passou a Vale. Agora, a Petrobras é a empresa mais valiosa do Brasil hoje. Já que estamos falando da CUT, vamos falar o que o Wagner Freitas, que é o presidente da CUT, falou ontem em um evento público, Daniel. Ele disse que se o Haddad não se eleger, a existência da CUT está em risco. Olha que boa, né? Notícia. Putz, que beleza. Olha que boa Quem notícia. falou isso não é o Marcos Souza, não é o Daniel Couto, não é o Terribas. É o Wagner Freitas, presidente de entidades. Que se o Haddad não Eu se não eleger, vi. a existência da CUT está em risco. Eu nunca vi a CUT emitir um A. Um A. O B, o C, o D, o F, o G e o Z, jamais. Mas nenhum A sobre a corrupção na Petrobras. Nada. Aí alisa o criminoso. Pra atrapalhar e infernizar a vida da gente, tem mais é que acabar mesmo. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais jornal. Aproveita para seguir a gente no Instagram. DenianCC. Mark Souza, tudo junto. O C do Mark é mudo. E o Souza é com S. E o outro lá é O Terribas. Não é um T assim separado do Ribas. É tudo junto. É tudo junto. É Terribas é meu sobrenome. T-E-R-R-I-B-A-S. Terribas, espanhol, Terribas. É espanhol mesmo. Então é o Terribas, o Mark Souza e o Denian CC. Procura a gente lá. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Fique mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. São 8 horas e 17 minutos. Rick Mais Notícias. Tradicional prêmio Top de Marketing 2018 está na reta final aí para as inscrições de cases que são muito bacanas e precisam ser reconhecidos a respeito disso. A gente vai falar agora com o Eduardo Jaime, presidente da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, aqui no Paraná. Eduardo, obrigado por retornar a esse jornal. Obrigado pela oportunidade, Daniel. O prêmio Top de Marketing da ADVB, as inscrições vão até quando? As inscrições estão abertas e vão até dia 10/10. Agora na semana que vem, quarta-feira.
E aí, quem pode concorrer? Como que funciona? Todas as empresas públicas ou privadas que nos últimos 12 meses tiveram alguma estratégia exitosa, ou seja, que você planejou, identificou um problema, fez um planejamento, uma excelente execução com a sua equipe e tem resultados efetivos para comprovar essas suas estratégias, estão aptas a escrever os seus cases. Legal. E o que é essa distinção, Eduardo? A gente sempre fala... o Eduardo é meu parceiro, ele vem todo ano aqui falar do Prêmio Top de Marketing e eu acho muito bacana. Quem ganha um Top de Marketing? Uma empresa que recebe esse selo Top de Marketing. O que isso agrega na vida da empresa, do empresário? Na verdade, essa premiação é o principal prêmio do mercado corporativo do Brasil, né? Obviamente, cada estado tem uma maneira de conduzir isso, suas regras, seu regulamento, mas realmente é a coroação de um trabalho feito, planejado, executado no detalhe, né? Quando você vê, e a gente acompanha há muitos anos isso, as empresas se dedicando a tangibilizar vários cases, inscrevendo eles dentro da nossa plataforma, porque, aproveitando a pergunta, é muito simples você escrever o case. Você entra no topdemarketing2018.com.br, aceita o regulamento, obviamente, se você estiver de acordo, e você responde perguntas ali mesmo no ambiente digital. Qual foi o problema? Não tem aquela coisa lá de ficar tendo que fazer normas técnicas, imprime papel, não tem nada disso. Você responde no próprio site. Você responde as perguntas no site, você anexa os comprovantes desse resultado, desse teu case, né? Obviamente, ou balanço, ou vamos imaginar a rádio aqui, os índices de audiência, onde ele quis chegar, obviamente, dentro da estratégia traçada. E agora, esse ano, nós estamos inaugurando uma inovação que é o responsável pelo case poder gravar um vídeo para defender o seu case e subir ali mesmo no portal. Então, obviamente, dentro dessa característica de facilidade que a gente trouxe para as empresas do Paraná, esse prêmio é o reconhecimento e a maneira como a DVB encontra de formalizar isso dentro de um evento específico para isso, para que essa empresa possa, sim, disseminar que ela é a melhor no segmento naquele ano. E são quantas categorias, Eduardo, que a pessoa pode, que o empresário, enfim, pode se inscrever? Nós temos 6 categorias. Categoria serviços, indústria, comunicação, varejo, social e startups, pequenas e médias empresas. Então, dentro dessas 6 categorias, a gente reúne todas as empresas. E a escolha disso, hein? Como é que é o corpo de jurados? Como que a DVB escolhe quem efetivamente merece o prêmio Top de Marketing? Na verdade, a gente acaba tendo uma gama da academia, né? As universidades. Nós temos 5 universidades patrocinadoras, que são os nossos content partners. Eles são convidados a participar desse processo, ou seja, suas equipes técnicas na área de marketing e vendas vêm para dentro da DVB nesse período. Obviamente, todos os diretores que participam da entidade que não tenha relação com nenhuma empresa inscrita no case, e nós fazemos convites a outras entidades, como o Sinapro, o BPW, também a participar desse julgamento. É feito lá no regulamento, tem inclusive os critérios de julgamento, tudo de forma transparente, auditado pela DataCenso, onde a gente ofere pontuações e pesos diferentes. 20% por problema, 30% para estratégia e execução e 50% de relevância para o resultado, obviamente. Que legal. Então tá feito aí o convite a todos os empresários, dirigentes, marqueteiros, enfim, quem tem a ver aí com essas 6 categorias: indústria, varejo, serviços, comunicação, startups e pequenas e médias empresas, além do social, que eu acho que é uma categoria muito legal. Pode buscar aí no site da DVB, a gente vai repetir agora o site, e escrever o seu case. Quem sabe você não pode levar o selo aí, a chancela de Top de Marketing 2018. Outra notícia bacana é que esse ano todos os vencedores em suas categorias concorrerão ao Grand Prix Top de Marketing, ou seja, quem tiver a maior média entre as 6 empresas premiadas ganhará o prêmio máximo da noite, que é o Grand Prix. O site é topdemarketing2018.com.br. Muito legal. Eduardo Jaime Martins, presidente da DVB aqui no Paraná, muito obrigado pelo retorno a esse jornal. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço a RIC pelo apoio, à entidade e ao prêmio. Legal. Marcos Souza, para a gente encerrar, a opinião do ouvinte aqui no nosso jornal. Daniel, Fernando Maus pede para você comentar sobre o apoio que o Bolsonaro recebeu da bancada agro, se isso pode influenciar na governabilidade.
Claro que sim, né? Qualquer apoio que o Bolsonaro, se ganhar a eleição, se o Bolsonaro receber qualquer apoio congressual é importante, porque o partido do Bolsonaro não existe. O PSL não existe como partido. E ele não conseguiu se coligar com ninguém. Mas há uma atração, Richard, que é a atração do poder. Quando o sujeito tem poder, ele cria uma espécie de magnetismo que até as pessoas que antes torciam o nariz pra você, eles começam a se aproximar. Ele vai virar, ele tem uma magia, o Bolsonaro, se ganhar a eleição, vai virar boy magia da rapaziada. Boy magia. Ele começa a atrair todo mundo. Então, o apoio do agro é importante para governabilidade, não é um apoio importante eleitoral. O apoio eleitoral importante que o Bolsonaro recebeu foi o apoio do bispo Edir Macedo. Esse sim é um apoio, esse é chute na canela, porque a gente sabe, né? O crente, e eu não faço aqui nenhum tipo de juízo de valor negativo, muito ao contrário. O crente crê. E o crente é fiel. Então, se o bispo diz vai, o crente vai. Então, o apoio da Igreja Universal e de outras igrejas nesta altura da eleição ao Bolsonaro, isso é injeção na veia. Teve um monte de gente que disse assim, pô, mas o que aconteceu da semana passada pra essa que o Bolsonaro subiu 4 pontos? Pois eu digo, o apoio da Igreja Universal, entre outras igrejas evangélicas. Esse é um fato novo que fez o Bolsonaro crescer mais? Ou você acha que os evangélicos não existem? Você que ou é católico ou de uma outra religião qualquer, ou você tá aí na pista, que não é de religião nenhuma. Você já passou na frente do Templo Novo da Igreja Universal em Curitiba? Domingo de manhã. Vá lá, você vê o universo de gente. Então, esse apoio do Bolsonaro foi fundamental. O que mais, Mark? Daniel, o pessoal perguntando aqui sobre aquela história da Ursal. O pessoal brincando que a Manuela Dávila vai colocar o Mujica, ex-presidente do Uruguai, como presidente dessa Ursal. A Manuela Dávila é uma espécie de piva da eleição nacional. A Manuela Dávila é o piva da eleição nacional. A sensação, a vontade que ele tem, vai soltar a música da Praça é Nossa ou dos Trapalhões. E vai entrar a Manuela Dávila. Votar no Haddad é você trabalhar para ter a Manuela de vice-presidente do Brasil. Ó, só da Nova República pra frente. Só da Nova República pra frente. Sarney foi vice. Itamar foi vice. Temer foi vice. Quem que presidiu o país nesse momento que foi efetivamente eleito presidente? Fernando Henrique, Lula e Dilma. Nós tivemos 3 vices no governo e 3 presidentes no governo. Brinca com o vice. Brinca com o vice. A Manuela é o piva do Haddad. A Manuela, ela podia fazer um stand-up comedy junto com o Cabo Daciolo. Dormiu com o Mazzaropi. Show aberto, abre o show, o piva. E a piva e a espiga de milho, a abertura do show. Que seria fechada pelo dueto Manuela Dávila. Manuela Dávila, o Cabo Daciolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, velho, não dá. O Brasil não tá assim à toa, Daniel. Não é. Tem motivo. A gente tem aquela frase, quem planta, colhe. O pior é o seguinte, quem planta, colhe e colhe bem. Gente, a Manuela gravando videozinho no carro, acho que é desse vídeo que se refere o ouvinte. A Manuela gravou videozinho no carro tirando sarro da Ursal, tirando sarro do Cabo Daciolo. Pois então, podia fazer um stand-up comedy. A Manuela, o Cabo Daciolo, show aberto pela espiga de milho do professor Piva. Ela é youtuber. Você viu os vídeos dela, é vídeo de youtuber. Ela começa sempre igual. E aí, beleza? Mas ela essa é uma marca. Essa é uma marca da Manuela desde muito cedo, né? A Manuela se elegeu vereadora em Porto Alegre muito cedo com essa... E aí, beleza? A Manuela é bonitinha, tem aquele jeitinho, né? As feministas vão ficar bravas aqui. Vamos parar por aqui. Falar isso, estou andando para as feministas. Já começaram aqui no WhatsApp, aqui, ó. Domingo teremos aí a cobertura das eleições, tá? Fiquem ligados aqui na Jovem Pan, Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel, a partir das 2h30 da tarde. A gente vai aí até o encerramento, até o resultado final. Lembrando que você vai poder também assistir pelas redes sociais da RIC, pelo YouTube, pelo RIC+.
E tem o patrocínio da Anila, tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Legal, Terribas. Amanhã você podia programar pro Rock and Pop uma música do marido da Manuela. A Manuela é engraçadona, mas ela escolheu bem o marido. Eu sou fã do marido da Manuela, tô falando sério. Eu sou fã. Quando ele vier tocar aqui em Curitiba, eu vou no show, vou pedir pra autografar CD. Sou fã do marido da Manuela, ele se chama Duca Lendecker. Ele é o líder de uma banda que já não faz muito sucesso. Assim, ele fechou, tem aquele projeto junto com o Humberto Gessinger, né? A banda dele é Cidadão Quem, e ele tem um projeto com o Humberto, dos Engenheiros do Havaí, que se chama Pouca Vogal. O Duca, ele é Duca. Ele é muito bom. Se tu tem dúvida de que eu tô exagerando aqui, baixa aí no teu Spotify, no teu Deezer. Procura aí alguma música do Pouca Vogal, ou do Duca Lendecker mesmo, ou do Cidadão Quem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de uma. Chama Girassóis. Acho que o T podia tocar amanhã no Rock and Pop. Girassóis é uma música, é de um lirismo, de uma beleza. Uma música maravilhosa. Linda mesmo. O Amanhã Colorido, Pinhal. São músicas do Duca Lendecker. Olha, nesse pop rock brasileiro, eu sou fã do Duca. O Duca casou com a Manuela, velho. Beleza. Tá vendo? Então a Manuela sabe escolher tá marido. Vamos Agora embora, sim gente. que as feministas vão ficar loucas. Vamos embora? Toca Girassóis amanhã, Terribas? Eu vou pensar no caso. Você nunca ouviu essa música, você vai ouvir. Cara, vou tocar David Bowie depois aqui, ó. Tá, mas então. Dani, agora a pergunta que não quer calar. Você falou que viu o debate ontem, mas tinha jogo do Grêmio. Como é que você fez pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo? No intervalo do debate eu colocava no jogo do Grêmio. E cada vez tinha um gol, Mark. Ah, Grêmio não dá pra, ganhou. viu? Não dá pra Pelo falar amor, nada. vambora, Vambora, tchau. Vai. Partiu pra cima.